Saiba Mais dessa semana, nós vamos falar sobre agravo de instrumento. E quem vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre o assunto é a advogada Cláudia Pignata. Doutora Cláudia, então explica para a gente o que é o agravo de instrumento. Bem, Neila, o agravo de instrumento ele é um recurso muito especial no processo civil, porque ele evita prejuízos às partes numa fase inicial do processo ou mesmo no curso do processo. Porque ele é um recurso próprio para atacar decisões interlocutórias, ou seja, não é aquela decisão que encerrou o processo, que aí seria a apelação, né? Então é aquela decisão de mérito. Há um exemplo, você entra com o processo do seu cliente e faz um pedido de gratuidade de justiça. O juiz nega o seu pedido. Sem recolher as custas, o seu processo não segue, ele vai ser extinto. Então, como é que você vai atacar essa decisão? Como é que você vai resolver essa questão? Com um agravo de instrumento. Um recurso muito importante que ainda tem um detalhe, ele não impede o curso da ação principal. Com um agravo de instrumento, ele pode prosseguir se ele vier com um efeito devolutivo. Mas você pode pedi-lo também com um efeito suspensivo. No caso desse exemplo que eu passei, o efeito suspensivo é essencial. Por quê? Porque senão o processo vai ser extinto porque você não fez o recolhimento das custas. Doutora Cláudia, o que é o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal? O efeito suspensivo, ele faz o quê? Ele suspende. A palavra ela é bem literal mesmo. Ela faz com que o processo principal pare de andar e aguarde a decisão do agravo. Né? No exemplo em que eu passei, o juiz vai ter que aguardar, não pode extinguir o processo por falta de pressuposto processual, vai ter que aguardar que o processo seja julgado, o recurso de agravo de instrumento seja julgado, teve uma decisão, deu provimento, volta e manda prosseguir. Negou o provimento, vai ter que prosseguir com o cumprimento da ordem. Foi negado, você vai ter que fazer o que foi determinado. Né? A tutela antecipada é o quê? Você entra com um agravo pedindo. É urgente, excelência. Se eu não conseguir resolver agora, eu perco o meu direito. Ele pode antecipar o seu direito, já na decisão de recebimento do agravo de instrumento, antes de decidir o mérito do seu recurso. Né? Então, ele faz o quê? Aguarde-se, suspende o processo, não precisa recolher as custas agora, mas primeiro vamos decidir o mérito. Esse seria o efeito suspensivo. A antecipação de tutela é decidir antes do mérito. Doutora Cláudia, então existem recursos, há recursos contra esses agravos? Sim, sim. Quando o seu recurso, você entra com agravo de instrumento e ele é negado pelo colegiado, ou seja, a turma negou provimento ao seu agravo, cabe você entrar com recurso especial. Mas antes de entrar para o colegiado, o próprio relator, na apreciação do recurso, para ver se ele vai receber ou não, negou seguimento ao seu recurso, cabe entrar com um agravo regimental, que é a medida recursal própria. Existe o agravo na área do direito trabalhista? Sim, ele existe. Só que na Justiça do Trabalho, o agravo de instrumento, embora traga o mesmo nome, né, ele tem uma sistemática diferente. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho não existe recurso contra decisões interlocutórias. No processo do trabalho, você deu andamento no teu processo, teve uma decisão interlocutória, só lá no final você vai decidir. Um clássico exemplo é a questão da exceção de incompetência territorial, porque ela é um incidente processual. Você entra com o processo trabalhista, você representa a empresa, apresentou a exceção de incompetência porque aquele trabalhador reside em outra localidade e foi contratado. Um exemplo, o trabalhador foi contratado para trabalhar em Brasília, trabalhou sempre em Brasília, ao final do contrato de trabalho, ele se deslocou, foi para outra cidade. Há um exemplo, ele foi morar no interior do Goiás. Para você apresentar essa exceção, você vai até lá e apresenta a exceção. O juiz negou, você vai ter que aguardar julgar todo o mérito do processo para se discutir. Né? Agora, como que é o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho? Existe um agravo, sim. Só que o efeito dele é outro. Você interpôs um recurso, julgou o seu processo, o juiz deu uma sentença. Daquela sentença você vai interpor um recurso ordinário. Interpôs o recurso ordinário, negou seguimento ao recurso, não deixou o seu recurso seguir, agravo de instrumento. Que é o quê? Na Justiça do Trabalho é para destrancar o recurso. O efeito é totalmente diferente. Mas a gente pode dizer então que na Justiça do Trabalho o processo é um pouco mais demorado, é mais complicado? Não, aí que tá. O processo na Justiça do Trabalho é mais rápido. Justamente por isso. Por que não tem um agravo de instrumento na mesma sistemática do cível? Para não deixar o processo ficar travando. Porque, querendo ou não, muitas vezes um agravo de instrumento você entra com efeito suspensivo. Trava o andamento do processo. O processo não segue. E a Justiça do Trabalho, com a visão de proteger o trabalhador, precisa que o processo flua mais rápido.
Então, o que é a sistemática? Não pode recorrer da decisão interlocutória, só lá no final você vai discutir incidentes processuais. Então, o processo flui mais rápido. O processo trabalhista ele é bem conhecido no meio que a gente trabalha pela celeridade dele. Em regra, é mais rápido.